Olá, eu sou o pastor Erley da New Imaging Jesus All Nations Christian Center, aqui em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos. Há várias pessoas a me perguntar sobre o Halloween, e eu gostaria de partilhar com você as origens do Halloween. O Halloween veio da realidade da cultura e do culto celta. Os celtas eram uma grande tribo que vivia no centro da Europa, e essa grande tribo se dividiu em dois grandes grupos. Um grupo foi para a região da Anglo-Saxônia, onde está a Inglaterra hoje, a Escócia, e também foi para o sul da Europa, na região de Portugal e Espanha. Portugal e Espanha são conhecidos como os saltibéros por causa disso. Mas a raiz e a cultura em si são autênticas, são da mesma procedência. Mas o que era a cultura celta? A cultura celta tinha como principal adoração a deusa. A deusa, ela tinha um ciclo de 28 dias, que seguia-se o ciclo de 28 dias conforme o da lua. E por isso que o símbolo da deusa se transformou o símbolo da lua. Ela também tinha um marido. E na região ibérica, inclusive, chama-se de Eudilvéquio. Ela é chamada de Atágina e o deus Eudilvéquio, na região ibérica. E o símbolo dele é o sol. Se você reparar, nos países de influência ibérica, de Portugal e Espanha, você pode encontrar muitos locais históricos com lua ou com o sol. Por quê? Porque a raiz e a influência é uma influência celta. No norte dos estados, no norte da Europa, como nós sabemos, o norte da Europa, a Inglaterra, e a Escócia, a Irlanda, eles são os principais colonizadores dos Estados Unidos. Então, lá no norte, não foi cristianizado os principais elementos da cultura celta. Então, para que nós entendamos melhor esse processo, nós precisamos entender como que funcionava dentro da cultura celta. A cultura celta dizia que nos princípios de novembro nascia a mulher virgem. A mulher virgem iria até o princípio da primavera como mulher virgem e depois se transformava na mulher. A mulher depois amadurecia e no final do verão ela se tornava a velha sábia, ou a bruxa. A bruxa, no dia 31 de outubro, ela morre. Quando ela morre, o submundo dos mortos se abre. Na cultura celta, era quando os mortos vinham aterrorizar as pessoas. E as pessoas, para que não pudessem ser atacadas, oprimidas por esses demônios, espíritos que vinham do submundo, elas punham luz, uma vela na porta, nas janelas das casas, porque esses espíritos tinham medo da luz. E esse processo do dia 31 até o dia 2 de novembro era um processo, eram momentos aterrorizantes para o povo celta. Com o renascimento de toda a religiosidade celta, hoje que é chamada de Wicca, então houve um reflorescimento dessa cultura celta debaixo dessa realidade Wicca. A Wicca nada mais é do que o renascimento da cultura celta, onde tem o druida ou o bruxo como sacerdote principal, ou a bruxa como a sacerdotisa, no caso. Na região ibérica, em Portugal e Espanha, a partir do século 3, 4, a cultura celta começou a ser cristianizada. Então, como era costume da igreja que estava nascendo e depois com a estrutura católica, a religiosidade popular que havia dentro dos países, dentro de Portugal e dentro de Espanha, eles começaram a cristianizar. Ou seja, a adoração que havia e as festas que haviam no dia 31 até o dia 2 de novembro, eles cristianizaram.
Por quê? Porque era na realidade, esses cultos, essas festas que eram feitas com luz, pondo luzes nas casas, de influência celta, porque na realidade era um culto aos mortos, era uma maneira de lidar com a religiosidade, dentro da religiosidade, com a realidade dos mortos que viriam do submundo. A Igreja Católica passou a chamar o Dia de Todos os Mortos, que foi o dia 2 de novembro, e depois o Dia de Todos os Santos, na realidade. Simplesmente substituiu. Dentro da cultura celta, na Península Ibérica ainda, nas regiões onde era adorada a Virgem, a deusa Virgem dos celtas antigos, passou a ser adorada a Virgem Maria. Nas outras regiões onde era adorada a Maria, a mãe, passou a ser adorada simplesmente, ou melhor, aonde era adorada a deusa como mulher, passou a ser adorada a Virgem Maria. Ou melhor, Maria, somente a mulher. E se você perceber, se você viajar para Portugal, eu vivi 23 anos em Portugal, fui muitas vezes para a Espanha, fiz um estudo profundo dentro dessa realidade cultural e dentro da realidade arquitetônica. Você encontra, por exemplo, nas igrejas da linha de Sintra, em Lisboa, na Grande Lisboa, você encontra diversas imagens de Maria sobre uma meia-lua. Por quê? Porque a lua é o símbolo da deusa celta. Você encontra muitos emblemas com lua e com sol, porque o sol era o símbolo do deus Eduvecchio. O deus Eduvecchio é o marido da deusa Atágina. E é interessante o processo que quando ela se transformava em mulher, aparece na cultura celta Eduvecchio como marido. E é interessante que ele não é morto, ele é absorvido pela deusa mulher, que nesse processo ela se transforma na velha sábia. Dentro do norte, na Inglaterra, na Escócia, nos países anglo-saxônicos, então não houve essa cristianização. Como não houve essa cristianização, hoje com o ressurgimento da Wicca, como eu estava falando, voltou forte essa cultura de adoração à deusa. E a bruxaria, com o novo nome de Wicca agora, na realidade tem se desenvolvido imensamente dentro do norte da Europa e hoje também nos Estados Unidos. Então, na realidade, o que é o Halloween? O Halloween nada mais é do que o ressurgimento de uma realidade, de uma festa, de um festejo do culto celta antigo, com raízes num temor dos espíritos dos mortos que vinham depois da morte da velha sábia, da bruxa. Quando aqui nos Estados Unidos as crianças vão pelas portas dizendo trick or treat, na realidade elas estão dizendo: olha, você me dá um doce ou eu te faço um mal, que é exatamente uma personificação hoje dentro da cultura de espíritos, de demônios que vinham, que os celtas antigos criam. Quando elas saem vestidas e fantasiadas de fantasma, de morto, de Walking Dead, na realidade, elas estão na realidade representando esses espíritos que ainda povoam dentro da cultura anglo-saxônica, que obviamente é forte dentro dos Estados Unidos, porque é a raiz da cultura americana. Então por que é errado isso? Porque na realidade, quando você participa disso, você continua mantendo vivo na mente, na alma das pessoas, um culto aos mortos. Um culto aos mortos, na realidade, que é a abertura para que esses espíritos territoriais que vivem dentro desses países continuem alimentando as pessoas com uma falsa realidade contra o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, Jesus é claro em dizer que quando nós morremos, nós vamos prestar conta a Deus. Quando ele fala da parábola do Lázaro e o rico, ou o rico e o Lázaro, ele diz: quem que está no céu ou em qualquer outra parte vem para dar mensagem para ninguém que está em qualquer outro lugar pode trazer comunicação ou mensagem para ninguém. Em Lucas 16, ou seja, é claro o que Jesus ensina.
Então, para nós que temos um compromisso com Jesus, um relacionamento com Jesus, nós não podemos alimentar na cultura tudo aquilo que traz na mente, no coração e no espírito das pessoas uma ligação ou uma abertura para que Satanás continue prendendo, amarrando essas pessoas. Cada vez mais tem ressurgido nos países sul-americanos também esse culto do Wicca, que na realidade já tem outras raízes lá, que é o dia de Todos os Santos, quando as pessoas vão para os cemitérios para na realidade falar com os mortos, estar em contato com os mortos. Isso é a raiz do culto celta também, cristianizada, entre aspas, dentro da cultura ibero-americana que se esparramou dentro da América Latina. Então meu desafio para você, meu querido, nesse dia é um dia que muitas pessoas inconscientemente, mas dentro do arquétipo cultural, dentro das profundas raízes na memória cultural dela, estão alimentando poderes diabólicos que não deveriam ser alimentados. Hoje, eu, com meu grupo na igreja, nós vamos sair para fazer guerra espiritual, para orar pelo nosso bairro, para orar pela área onde nós estamos como igreja, abençoando as famílias, liberando sobre as famílias a oportunidade de poderem conhecer Jesus, clamando para que o Espírito Santo nos leve até elas, para que nós possamos testemunhar de Jesus a elas e desafiar cada uma dessas famílias para que possam entrar em discipulado com Jesus, para que nós possamos, como discípulos de Jesus, as discipular, para que elas vivam uma vida saudável na presença do Senhor Jesus, cumprindo todo o propósito que Deus tem para ela. Que Deus abençoe no poder do nome de Jesus e obrigado pela oportunidade. Tchau.